Olá, chegando tarde, mas cheguei. Vim falar sobre um dos assuntos que adoro muito, uma das minhas ídolas, que é a Alina Bobardi. Super múltipla, ela foi arquiteta, cenógrafa, designer, escreveu textos, editou revista, super incrível, multifacetada. Mas eu vim falar sobre um aspecto que nem todo mundo sabe e eu acho que é super interessante dela, que é a expografia, que é a união da arte e arquitetura, né? A arte, vamos dizer assim, de você expor obras de arte. E a Lina, ela foi responsável, assim, ela é uma das inovadoras da forma de você expor, né? Porque, então, só para contextualizar rapidamente, a Lina nasceu em Roma e aí ela vem para o Brasil já casada com seu marido, historiador e crítico de arte. Eles vêm para cá em 46 e eles são convidados pelo Assis Chateaubriand para fundar e dirigir o MASP, né, o Museu de Arte de São Paulo. Ele seria responsável por montar a coleção e ela seria responsável por como isso vai ser exposto. Então ela pôde, e nessa época, os museus que já tinham passado, principalmente na Europa, por muita destruição e vários acervos mudaram de lugar. Então eles estavam começando a repensar a forma de expor as coisas e repensar essa história do cubo branco, tentando criar conexões com o seu tempo e o local. E a Lina, ela traz isso tudo, né? Além dela construir todo o projeto do Museu do MASP, na hora que ela pensa na expografia, que é a forma como aquilo vai ser visto, o que ela pensou? Assim, eu quero que as pessoas tenham uma noção do que é a coleção, de olhar de uma vez só. Então, ela mesmo, né? Quando você sobe ali no MASP, onde está a exposição permanente, que você vê aquele, como ela chama, mar de telas. Então, ela criou um cavalete de vidro, uma base de concreto, e as obras não estão penduradas, não tem cubo branco, né? O que é legal, que ela não parte do princípio, né? Ela não parte do princípio que o espectador, ele é leigo. Ela dá para ele a decisão de refletir e de pensar para onde ele vai. Então, quando você chega no MASP, apesar deles estarem organizados de forma cronológica, você não tem um caminho, né? Você pode ir para a esquerda, para a direita, ir lá do fundo e voltar para frente, fazer o caminho reverso. Enfim, você tá livre para perambular por aí. E nesse perambular, você acaba tendo... Então, ela meio que ela dá esse crédito pro espectador. E uma outra coisa que eu acho linda, que se você para perceber, essa sala onde está o acervo permanente do MASP, ela é vidro dos dois lados. Então, meio que assim, é um presente para a cidade também. Essa coleção está conectada com a cidade. Você tá ali, você tá olhando, você olha para baixo, você vê o que acontece na Avenida Paulista, você olha para aquele outro lado, você vê o vale todo ali para baixo. Então, é muito sutil e é de uma sensibilidade enorme isso. E ela também usou mais dessa sensibilidade em outras exposições. Um dos grandes presentes que a Lina deixou para nós brasileiros foi a valorização do artesanato brasileiro. Ela teve, depois que ela saiu da faculdade, ela trabalhou com Gio Ponti em Milão. E ele valorizava muito o artesanato. Então, quando ela chegou aqui e ela viu o artesanato nordestino, ela ficou enlouquecida. E ela criou uma exposição que foi primeiro no pavilhão do Ibirapuera e depois foi para Bahia. Uma exposição de artesanato brasileiro incrível. E ela chegou a dar valor para esvotos, estatuária, toda uma coisa que ninguém valorizava no Brasil. Era jogada para o lado, era coisa de qualquer... E a Lina, ela valorizava muito o sensorial. Né? Isso já é uma coisa bem de arquiteta modernista, né? Você pensar nos sentidos todos. E ela valorizava isso muito. Então, nessa exposição do Nordeste, o chão era de terra, tinha umas folhas secas por onde você andava, tinha cheiro, ela juntava em grupos e dava valor, né, por você ver, tipo, quando você olha uma pecinha de artesanato é uma coisa, agora quando você vê um conjunto que é toda a produção de artesanato, é uma obra de arte aquilo. Então ela realmente, e até hoje, ela é uma dessas pioneiras nessas formas da gente expor. É de uma sensibilidade incrível também. Quando ela fez todo o projeto do Sesc Pompeia, que é esse espaço em São Paulo, que é super múltiplo. Você tem desde quadras esportivas, restaurantes acessíveis e um centro de exposições e convivência.
Quando ela foi fazer justamente essa parte do Centro de Exposições e Convivência, as pessoas da região já usavam aquele espaço. E aí ela chegou lá, ela viu umas cadeirinhas de praia, assim, né, posicionada nos buracos onde as pessoas pegavam sol. Ela viu, e tinha chovido no dia anterior, e tinha um riozinho ali, onde umas crianças brincavam ali com aquela água, assim, é uma goteira que se formou. E aí ela olhou e falou assim, gente, mas o uso aqui já está definido, o projeto já está pronto. Então você chega lá hoje, ele é realmente um galpão, tem todo o mobiliário que foi ela que desenhou, uma área de estar, uma área de convivência para as pessoas conversarem, lerem um jornal juntas, né, ler uma revista. E tem justamente um riozinho que é meio contemplativo ali, que ela batizou carinhosamente em homenagem ao Nordeste de Rio São Francisco. Então é esse olhar de olhar as coisas com carinho, de pensar no significado das coisas, de pensar, de dar generosidade intelectual para as pessoas, de deixarem as pessoas estarem à vontade, que eu acho que é uma das maiores coisas que a Lina possibilitou pra gente.